Eu encontrei 5 fundos imobiliários que ainda estão baratos e eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. E além disso, eu também vou mostrar para vocês como saber se um fundo imobiliário de tijolo ainda está barato, mesmo que ele esteja com PVP acima de 1, fazendo o cálculo do preço teto. E eu vou te ensinar isso utilizando o 5º fundo imobiliário como exemplo. Então fica comigo até o final para que você faça investimentos lucrativos, fechou? E o primeiro fundo imobiliário que ainda está barato é o CPTS-11. O CPTS-11 é um fundo imobiliário de papel. E o foco dele é em investimentos de CRIs, mas ele também investe uma parte comprando outros fundos imobiliários. E como vocês podem ver aqui na minha tela, uma cota do CPTS-11 está custando hoje R$ 8,57. O PVP está abaixo de 1, está em 0,95, o que significa que ele está mais barato do que o que ele realmente vale. Pois quando o PVP está abaixo de 1 aqui, significa que o fundo imobiliário está sendo negociado com desconto, ok? É um fundo imobiliário que possui uma boa liquidez diária, como vocês podem ver aqui, mais de 7 milhões, né? Ele pagou 8 centavos de dividendos no último mês, o que, se você levar para porcentagem, vai dar ali praticamente 1%. Afinal, o fundo imobiliário custa R$ 8,57 e está pagando 8 centavos de dividendo. Agora, galera, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu entrei no Status Invest. Por quê? Porque eu quero mostrar o relatório gerencial para vocês do CPTS-11. Então eu entro aqui na barra de pesquisa, escrevo CPTS-11, dou um Enter, seleciono o fundo, desço até o final aqui, ó, em comunicados do CPTS-11. Procuro o relatório gerencial. Aqui, ó, relatório gerencial. Beleza? Abrir. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? O relatório gerencial é onde mostra ali todas as informações do fundo. É muito legal você ler quando você está pesquisando ali fundos imobiliários para comprar, certo? Eu quero descer aqui, ó, para mostrar para vocês essa aqui, ó, tabela de sensibilidade. A maioria dos fundos imobiliários não possuem essa tabela. Olha só que legal, se você pagar R$ 7,66 em uma cota do CPTS-11, você vai ter um rendimento ali de IPCA, que é a taxa da inflação, mais um retorno de 9,91%. Não é o caso, né? Afinal, a cota está R$ 8,57, então eu vou procurar aqui o mais próximo, R$ 8,56. Então nós vamos ter um retorno de IPCA mais 7,95%, o que com certeza é uma ótima rentabilidade, né? Ótima não, né? Excelente rentabilidade, porque os títulos públicos estão pagando IPCA mais 5% geralmente. E rolando mais aqui para baixo, ó, a gente pode ver a alocação dos ativos, como que o fundo imobiliário está distribuído em seus investimentos, né? 65,3% o fundo imobiliário investe em CRIs, 30,1% ele investe em outros fundos imobiliários, 2,1% ele investe também em outros CRIs, 2,5% está ali reservado como liquidez. E o segundo fundo imobiliário que ainda está barato é o GARI11, que é o antigo GALG11. Quando esse fundo se chamava GALG11, ele era um fundo imobiliário de tijolo com foco em galpões logísticos. E agora, com essa mudança, ele deixa de ter foco apenas em logística e agora também investe em renda urbana, que geralmente são prédios comerciais. E com isso, ele passou a ser um fundo imobiliário híbrido. Uma cota do GARI11 está custando R$ 9,09. E o PVP dele está quase em 1, mas ainda está abaixo de 1, o que significa que ele também está sendo negociado por um valor descontado comparado aí com o valor que ele realmente possui, certo? A liquidez, ele também possui uma liquidez diária ok, né? Mais de 4 milhões. E descendo aqui, a gente vê que ele pagou, o último dividendo foi 9 centavos por cota, o que também se aproxima muito ali de 1%. Já deixei o relatório gerencial aberto para a gente ver aqui quais são os imóveis do GARI11, o GARI11 na real, né? Então a gente desce aqui, ó, 45% do fundo está investido em imóveis, 44% em ativos financeiros e 11% em valores a receber. Aqui embaixo a gente vê a localização das propriedades do fundo. Então a gente pode ver aqui, ó, tem a Souza Cruz no Rio Grande do Sul, tem a Air Liquid em Canoas também no Rio Grande do Sul, tem uma outra Air Liquid em São José dos Campos, entre outros, subindo, chegando ali até o Pernambuco, como vocês podem ver. Agora vamos ver esses galpões, vamos ver se eles são grandes mesmo, se vale a pena, se a gente está fazendo um bom negócio, comprando um pedacinho deles. Olha só, caraca, é um bairro, um bairro aqui de galpões que a Souza Cruz alugou. Muito legal, né? Descendo mais, a gente encontra os outros, olha só. Esse aqui é o da BRF, que é uma empresa famosíssima, inclusive internacional, se eu não me engano.
Olha só que legal o tamanho do galpão. Descendo a gente consegue ver os outros, né? O da Air Liquid, em São José dos Campos, o Air Liquid em Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito legal, né? Entre outros. E o terceiro fundo imobiliário que ainda está barato é o MAU 11. O MAU 11 é um fundo imobiliário de tijolo focado em shoppings. E como vocês podem ver aqui na minha tela, uma cota desse fundo está custando R$ 114,48. Mas ele também é um fundo imobiliário que está com desconto. Afinal, o PVP dele está abaixo de 1, né? Está 0,96. Também possui uma liquidez diária razoável, acima de 2 milhões, como vocês podem ver. E descendo um pouco aqui embaixo, a gente consegue ver que o último dividendo que ele pagou foi de 0,90 centavos, o que é um ótimo dividendo. Está um pouco abaixo aí de 1%, mas também não deixa de ser um bom dividendo, beleza? Já deixei o relatório gerencial aberto mostrando os shoppings que esse fundo possui, olha só que legal. Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Suzano Shopping, Shopping Tabuão, descendo mais, ó, Boulevard Shopping Feira. E olha só, é São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, são, 3 principais estados, podemos dizer, né? Então, assim, possui um portfólio maravilhoso aqui de shoppings para a gente ter confiança para comprar as cotas aí desse fundo, certo? E o quarto fundo imobiliário que ainda está barato é o LVBI 11. O LVBI 11 é um fundo imobiliário focado em logística, certo? E uma cota desse fundo está custando R$ 115. O PVP está quase em 1. A gente tem que correr para aproveitar a oportunidade ali para comprar as nossas cotas do fundo imobiliário, porque mesmo estando próximo a 1, ainda está abaixo. O que quer dizer que esse fundo imobiliário ainda está sendo negociado com desconto. Possui uma boa liquidez diária, acima de 4 milhões aqui, como a gente pode ver. E o último dividendo que ele pagou foi de 90 centavos, o que é um ótimo dividendo também. E o quinto fundo imobiliário é o HGLG11, que é o fundo imobiliário que vai servir de exemplo para eu mostrar para vocês como calcular o preço teto de um caso como esse, onde o PVP está maior que 1. Afinal, no caso dos fundos imobiliários de tijolo, o preço teto é muito mais importante do que o PVP. E eu vou explicar para vocês agora. O HGLG11, galera, é um fundo imobiliário de logística. E como vocês podem ver, o valor da cota está R$ 166,63. O PVP está 1,06. O iniciante, quando bate o olho aqui num PVP acima de 1, já acha que está caro, o que pode ser um engano. Por isso que é legal calcular o preço teto do fundo imobiliário para saber se ele realmente está caro ou não. Esse tipo de coisa acontece pelo seguinte motivo. Esses fundos imobiliários de tijolo, como esse, possuem imóveis, certo? E todos os anos esses imóveis passam por uma reavaliação. Então se um imóvel valia 200, 300, 400 mil que seja, há uma grande chance de no ano seguinte ele valer mais que isso. Claro que isso depende de uma série de fatores, como a localização e tal. Mas essa reavaliação a gente não consegue acompanhar todos os dias. Por isso que às vezes os imóveis do fundo imobiliário valorizaram e aqui no PVP ainda não está contando com o resultado da valorização. E fazendo o preço teto, a gente tem um valor muito mais justo que a gente pode pagar por cota. Mas vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês como que faz esse cálculo. Então a gente abre aqui um arquivo novo no Excel, né, um arquivo em branco, escreve aqui em cima preço teto, que é o que a gente vai fazer. Aqui embaixo escreva último dividendo, embaixo rendimento desejado, e aqui onde a gente vai colocar o resultado, que é o preço teto. Quem desenvolveu essa fórmula que eu vou mostrar para vocês agora foi o Décio Bazin. Inclusive ele tem um livro muito bom ensinando a escolher as ações e que também fala sobre o preço teto. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar. E essa fórmula, além das ações, também serve para calcular o preço teto dos fundos imobiliários. Aqui no campo em frente ao último dividendo, a gente vai subir aqui em cima e colocar moeda. E aqui embaixo, no rendimento desejado, a gente vai colocar porcentagem. Aí a gente vai começar a preencher. Então aqui na frente do último dividendo, o que a gente faz? A gente vem aqui no Status Invest, pesquisa o HGLG11, no caso eu já pesquisei, e o último dividendo, ó, a média na verdade, né, dos últimos 12 meses foi de R$ 13,60. A gente vem aqui, coloca R$ 13,60. E aqui no campo de rendimento desejado, a gente vai colocar 7%. Por quê? Quando se trata de um fundo imobiliário de tijolo, uma média ali de rendimento entre 7% a 8% já é o ideal. Então agora, para a gente calcular o preço teto, a gente vai colocar o seguinte, ó, igual, vai selecionar o último dividendo, vai colocar uma barra que simboliza divisão e vai clicar aqui no rendimento desejado, que é o 7%, e vai dar Enter. O que isso significa? Então quer dizer que para a gente ter um rendimento aí de até 7%,
que é o nosso rendimento desejado, a gente tem que pagar no máximo nesse fundo imobiliário, no HGLG11, R$ 194,29 por cota. Mas tem um detalhe, galera, aqui eu peguei a média dos últimos dividendos dos últimos 12 meses, e isso não é o recomendado a se fazer, porque pode ser que o fundo pagou um bom dividendo nos últimos 12 meses, e nos anos anteriores, não. Então o certo a se fazer é a gente pegar a média dos últimos 5 anos de dividendos do ativo que você está analisando. Então a gente volta aqui para a tela do Status Invest, rola um pouquinho para baixo, vai aqui no campo dos dividendos, clica em agrupar por ano, colocamos aqui máximo. A gente não vai contar com 2024, afinal ele está em percurso, né? Vamos lá, 2023 para trás, 1, 2, 3, 4, 5, certo. Em 2019 ele pagou R$ 9,12 de dividendos, em 2020 R$ 11,03, em 2021, R$ 13,57, em 2022, R$ 16,50, e em 2023, R$ 13,60, certo? Para a gente saber a média agora, o que a gente faz? A gente coloca um igualzinho aqui, escreve média, abre parênteses, seleciona todos eles, fecha parênteses e dá Enter. Então o mais correto aqui, galera, é a gente utilizar esse valor de R$ 12,76 aqui no campo do último dividendo pago. O valor no preço teto diminuiu para R$ 182,29. O que isso quer dizer, então? O que quer dizer é que o meu preço teto, então, para o HGLG11 é de R$ 182,29. O que quer dizer que eu ainda posso comprar esse fundo, porque mesmo o PVP estando acima de 1, após calcularmos o preço teto, descobrimos que ele ainda está com desconto. Espero ter sido útil nesse vídeo para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e assistir um desses 2 vídeos que ainda estão aparecendo aqui para vocês. Fechou? Até o próximo vídeo e marcha nos negócios!